Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo uma história que eu costumo contar para os meus alunos, uma história verdadeira. Eu não vou citar nomes nessa história, porque eu não quero expor ninguém aqui no YouTube, mas é uma história muito instrutiva para que a gente possa refletir sobre o nosso papel como estudante e também para pensar ou para perceber que professor também é gente. Esses dias eu publiquei lá no painel de recados do meu canal do YouTube, uma pergunta. Eu queria saber quais são os temas que vocês gostariam de ver nos vídeos aqui no meu canal. E o Ícaro Felipe disse que gostaria de conhecer um pouco as minhas experiências docentes. Essa não é propriamente uma experiência minha como docente, é na verdade uma experiência como estudante, mas é uma experiência como estudante vista a partir do olhar de alguém que acabou se tornando professor. E a história é o seguinte: o meu pior professor foi o meu melhor professor. O caso era o seguinte: ele era um professor muito desleixado. Era chato, na verdade, ele era desagradável, ele era antipático, chegava atrasado, era, como eu disse, extremamente desorganizado. A gente percebia claramente que ele chegava em sala de aula, não tinha a mínima noção do que falar, ia improvisando, enrolando, era redundante. Assim, foi uma experiência de perda de tempo. Sabe aqueles professores que você perde tempo, que desperdiçam seu tempo? Você faz todo o seu esforço para ir em sala de aula e chega lá, é um total desperdício de tempo. E era uma disciplina de 30 horas. Então eu imaginei, putz, 30 horas perdidas da minha vida com esse professor que eu tenho certeza absoluta não vai me trazer nada. Porque, insisto, ele era um improvisador, assim, era um cara que parecia que nem tinha tanto conteúdo assim, mas estava lá por algum motivo, devia conhecer a diretora do curso, sei lá o quê. Mas o fato é que ele era um inútil, sim, era um pior professor que eu já tinha visto em toda a minha vida. No entanto, esse professor foi a pessoa que me apresentou um livro que mudou toda a minha trajetória acadêmica. Então, das 30 horas aula que eu tive com esse professor, 15 segundos foram indispensáveis para a minha carreira. Ou seja, das 30 horas, 29 horas, 59 minutos e 45 segundos foi perda de tempo. Mas os 15 segundos em que ele recomendou aquele livro que mudou a minha história foi um achado, assim, foi a melhor recomendação que eu tive em toda a minha vida, porque, insisto, mudou toda a minha trajetória acadêmica. E, de novo, eu não quero nem falar qual é o livro que mudou a minha trajetória acadêmica, porque eu não quero expor esse professor. Talvez ele até gostaria de saber que eu o considero o meu melhor professor. Mas eu desconfio que ele não acharia legal eu declarar aqui em vídeo, deixando claro que ele foi o meu pior professor. Então eu prefiro não dar nenhuma pista, porque esse não é o objetivo. Eu não quero vingar e nem homenagear o meu pior e o meu melhor professor. A minha ideia é refletir a partir desse caso e pensar um pouco sobre a nossa relação como estudante em sala de aula. Primeira coisa que para mim é muito claro: metade da aula é o aluno. Eu não quero dizer com isso que o professor não tem, evidentemente, a responsabilidade em oferecer o melhor de si, ser organizado, dominar o conteúdo, ser simpático, gentil e pedagógico com os alunos. Sabe, não estou dizendo isso. Imagina, eu tenho uma série inteira sobre Paulo Freire, são 37 vídeos, todos eles fazem críticas à atuação do professor. Mas o meu ponto é que nós, enquanto alunos, temos que assumir também a nossa responsabilidade em cuidar da nossa própria educação, independente das circunstâncias. Mas o meu ponto é o seguinte: metade da genialidade de um autor depende do leitor.
Ou seja, excelentes leitores extraem o que há de melhor em uma obra e, por outro lado, leitores displicentes não conseguem captar o que há de genial naquela obra. Ou seja, um péssimo leitor não vai saber desfrutar de uma obra genial. Mas quando é o inverso, um fenômeno interessante acaba acontecendo. Um excelente leitor é capaz de extrair coisas que nem o escritor imaginou. Porque um bom leitor vai relacionar aqueles conteúdos que leu com as suas próprias experiências. Ele vai olhar aquele texto de forma irônica e vai acabar fazendo outras relações imprevistas. Ele vai saber extrair informações sem que o autor tenha consciência do que ele acabou provocando no seu leitor, porque parte importante da leitura se dá a partir da própria inteligência do leitor, e não necessariamente daquilo que o escritor escreveu. Tanto é assim que quando alguém escreve uma bobagem enorme, um leitor atento vai saber que aquilo é uma bobagem, vai fazer a crítica daquilo e vai saber utilizar aquelas informações da forma adequada, da forma correta, e não ter aquelas informações como verdade e se deformar. Em sala de aula pode acontecer um fenômeno parecido. Excelentes alunos são capazes não só de captar as informações, mas também de relacionar aquelas informações, de fazer a crítica, e acaba fazendo com que os maus exemplos sirvam de parâmetros sobre o que não se deve fazer. Olha, mas eu queria muito deixar claro, as condições ideais de uma sala de aula são alunos interessados, curiosos, inteligentes, de um lado, e professores interessados, comprometidos e que dominam plenamente o conteúdo, de outro lado. Ou seja, essas são as condições ótimas para que uma sala de aula consiga ser um momento inspirador, para que a sala de aula realmente agregue conteúdo, agregue informação, não só aos alunos, mas também ao professor. Professores se sentem absolutamente estimulados quando encontram uma turma que reage àquelas informações. Não é uma turma subserviente, não é uma turma que só ouve, mas uma turma que pergunta, que traz exemplos, que contesta, que traz informações que são complementares, que tem uma leitura e que gostam de participar, que estão entusiasmados. Isso, gente, traz um clima para a sala de aula que é absolutamente interessante. E por outro lado, evidentemente, né, um professor entusiasmado com uma turma morna, ou com uma turma fria, com uma turma desinteressada, não é possível uma relação interessante a partir desse tipo de relação. O professor se rende. Isso não funciona também. Mas voltando ao meu caso, né, eu não estou querendo livrar a barra de maus professores, sugerindo que basta o aluno ser interessado que os seus problemas estão resolvidos. Eu espero que isso fique muito claro aqui nesse vídeo. E por outro lado, é claro que eu sei que há formas adequadas, formais, de se lidar com professores ruins. A primeira coisa que estudantes devem fazer quando se deparam com um professor ruim é conversar com ele, mas conversar, gente, numa boa. Conversar não é brigar, não é confrontar, mas é aproveitar um momento da aula, ou aproveitar o final da aula, ou o começo da aula, para poder colocar as coisas nos seus devidos lugares, para conversar sobre os problemas, as dificuldades, as deficiências, mas sem permitir que isso se transforme em uma guerra, porque alunos precisam perceber que eles perdem também quando estão em uma aula ruim. Na verdade, são os alunos que perdem. Parece que a gente se esquece, entra para a universidade com uma lógica de segundo grau, imaginando que basta você estar lá, basta você cumprir aquele tempo, basta você suportar aquele momento e com isso você vai conseguir o seu diploma, mas isso não tem nenhum sentido. Ou seja, conversar é o primeiríssimo ponto. Não deu certo a conversa com o professor, aí é necessário ir para as instâncias superiores. Você vai conversar com a coordenação, depois, se a coordenação não resolver, você pode tentar um contato com uma ouvidoria, e é óbvio que tudo depende também da gravidade, né, dos problemas relacionados ao professor.
Problemas mais graves, como assédio moral, como outros tipos de perseguição, é óbvio que devem ser imediatamente denunciados. Mas há casos em que é preciso perceber que, insisto, o professor também é gente. O professor tem problemas pessoais, está de saco cheio, está cansado de repetir aquele mesmo conteúdo, às vezes antipatizou com a turma por vários momentos, por vários motivos, e isso faz com que o rendimento do professor acabe também não funcionando de forma excelente. Mas tudo isso, em uma relação madura com a sala de aula, tem resolução. Conversa, é possível fazer com que a relação, se não for uma relação amistosa, seja no mínimo uma relação civilizada, uma relação em que o professor mantém o seu compromisso em ensinar e os alunos contribuem com esse compromisso, assumindo o seu próprio compromisso de aprender, numa boa. No meu caso, como eu era um estudante, eu não tinha todo esse grau de maturidade, eu realmente não soube lidar com a situação. Então a gente estava cansado, optamos por, ok, vamos deixar como está, isso vai acabar, e as coisas vão se resolver não porque se solucionaram, mas porque vão acabar. Mas mesmo assim, essa lição me iluminou, essa lição me inspirou como estudante, sobretudo, e como um aprendiz, lembrando que professores são aprendizes o tempo todo. Nós temos que assumir o nosso compromisso ou desenvolver a habilidade de aprender em quaisquer circunstâncias. Claro, insisto, vou repetir isso várias vezes, existem mecanismos formais para você exigir qualidade na sala de aula, seja em uma instituição particular ou em uma instituição pública. Eu não estou dizendo que admitir uma aula ruim é a solução desde que você se assuma como um aluno atento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso me inspirou a aprender em quaisquer circunstâncias. E esse caso é paradigmático, pelo menos para a minha trajetória pessoal, precisamente porque o pior professor foi aquele que, durante esses 15 segundos, me indicou um livro que mudou a minha trajetória, que me inspirou a ser um pesquisador. Ou seja, talvez ele tenha até tido a boa vontade de trazer aquela referência em sala de aula, mas foram pouquíssimos segundos que o transformaram em um professor que transformou a minha experiência acadêmica. O que eu quero dizer, portanto, nesse vídeo meio improvisado, espero realmente não ser mal compreendido. Eu fui redundante em alguns momentos para deixar claro que eu não estou querendo justificar posturas inadequadas ou incompetências de professores, mas o fato é que nós precisamos, enquanto alunos, assumir as nossas responsabilidades com o nosso próprio aprendizado. E eu, a partir dessa experiência, percebi claramente, é perfeitamente possível, ao assumir a sua responsabilidade, fazer com que as aulas se tornem mais significativas, quer o professor queira ou não. E outro, né? Depois que eu me tornei professor, eu reli esse caso, eu revisitei na memória isso que aconteceu, e eu não deixo de ter alguma solidariedade com o colega. Primeiro, eu sei que professores frequentemente acabam tendo que assumir disciplinas que não são adequadas para a sua formação, que não fizeram parte da sua formação. Eu sei que professores, como eu disse, professor também é gente, então está cansado, está estressado, tem outras tarefas e acaba tendo que assumir muitas responsabilidades de modo a não conseguir ser bom em tudo que ele faz. Então esse é um problema muito real com professores. Há professores que são excelentes em um semestre, mas que deixam a desejar no outro semestre. Isso acontece comigo, eu tenho plena consciência de que eu não consigo ser um bom professor em todas as turmas, em todos os anos. Então esse tipo de solidariedade me faz perceber que aquele mau professor não necessariamente é um mau professor sempre. Ou seja, pode ser que em outras turmas ele tenha se saído muito bem, que em outros anos ele tenha se saído muito bem, ou que aquele tenha sido um ano particularmente difícil, ruim para ele. Então, esse tipo de raciocínio, de alteridade, de sensibilidade, de solidariedade e de disposição ao diálogo para resolver
as deficiências em sala de aula, os conflitos em sala de aula de uma forma produtiva, foi um outro raciocínio que me veio ao pensar sobre esse caso a partir da perspectiva como um professor. Então, eu o critiquei muito durante as 29 horas e 59 minutos e 45 segundos dessa disciplina, mas a memória que eu tenho, o que ficou desses 15 segundos, como eu disse, transformou a minha vida e fez com que essa experiência com um mau professor se tornasse algo muito significativo. Bom, é isso. Esse é um vídeo difícil de se fazer, porque de fato toca em problemas que podem ser muito mal interpretados. Eu espero que eu tenha me feito claro, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês já tiveram boas experiências a partir de uma relação inicial conflituosa com professores? Vocês já conseguiram dialogar e criar um ambiente muito mais propício para a aprendizagem a partir da exposição dos problemas em sala de aula e da resolução para que tudo se transformasse em um momento de fato importante, interessante, criativo para a sua experiência pedagógica? Conte isso aqui na descrição para que a gente possa continuar esse debate e quem sabe isso não possa despertar novos vídeos para que a gente converse ainda mais sobre essas experiências concretas em sala de aula, apontando questões que nem sempre são debatidas, mas que é uma pena que isso não aconteça. Porque, sobretudo em um momento em que professores têm sido tão atacados, eu acho que é muito importante estabelecermos uma autocrítica sensível, interessante, inteligente, criativa e proativa, no sentido não de querer destruir os professores, mas de compreender os seus condicionamentos, compreender os problemas que condicionam a sua experiência e, o mais importante, fazer com que professores e estudantes não sejam adversários, mas, ao contrário, sejam aliados na busca conjunta pela sua própria aprendizagem. É isso, eu espero que o vídeo tenha sido útil. Esse tem sido um esforço para pensar publicamente as questões relacionadas à docência, lembrando que você pode apoiar o canal através de várias maneiras. Uma delas é se inscrevendo no canal. Muitas pessoas que encontram os meus vídeos acabam não se inscrevendo. E inscrever-se no canal é uma das maneiras mais efetivas de você declarar o seu apoio e depois encontrar naturalmente no YouTube os vídeos que interessam a vocês. E você também pode apoiar efetivamente o canal se tornando um assinante através do Catarse. Você pode fazer doações pelo PicPay ou pelo PayPal e dessa forma você vai contribuir efetivamente para que o canal continue existindo, para que a gente possa melhorar a nossa periodicidade e para que a gente continue contribuindo com esse debate urgente sobre educação, comunicação e ciências humanas.